Queremos trabalhar hoje, na graça de Deus, sobre a temática vida unicamente em Jesus Cristo, né? Eu queria tomar como base o texto de João capítulo 10, verso 10, a parte B, onde Jesus disse: eu vim para que tenhas vidas e vida em abundância, né? O que é essa vida em abundância que o Senhor nos promete, a base do Evangelho de São João, né? Primeiramente, falar sobre vida. Vida é um milagre em si, né? As pessoas, na verdade, como é que eu posso dizer assim, pensam que a vida é natural, mas a vida por si só é um milagre. Quando a gente vê assim os cientistas falarem, encontramos um pouco de água em Marte, não sei o que, vai se ter vida. O fato de ter água não significa que tem vida. Para ter vida precisa N fatores químicos, físicos, para resultar em vida. Interessante que os grandes estudiosos pensam que a vida é um fruto de um acaso, do Big Bang, de uma mutação, de uma ameba, até chegar a nós. Essa perfeição, né, que é o homem, a criação de Deus. Mas assim, eu quero mostrar a vocês, à luz desse texto, que Jesus disse que veio para dar vida, e vida com abundância. E as pessoas pensam que essa abundância, ela resulta simplesmente em carro, em bens, em falta de dificuldades. Não. Jesus disse bem claro: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ou seja, em nenhum momento essa abundância de vida resulta em isenção de problemas nessa terra. E é justamente isso que eu queria abordar e pensar. A vida eterna, ela de fato é primária. E o próprio Evangelho de João, capítulo de número 10, capítulo 4, a partir do verso 10, ele fala sobre aquele famoso diálogo entre Jesus e aquela mulher samaritana no poço de Sicar, né, em que Jesus pede água, né? E ali ela questiona porque Jesus era judeu, e Jesus diz no verso 10, Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, e dai-me de beber, eu lhe daria água viva. E aí ela se interessa quando o Senhor diz: eu vou te dar água viva, e o fato de receber essa água viva, jamais voltaria a buscar no poço. Ele disse: dá-me dessa água. Ou seja, ela pensava que era uma água terrena, que era uma água de cunho efêmero, passageiro, né? E aí eu quero mostrar a você que a abundância que Cristo nos garante é uma abundância de vida eterna. Essa vida é puramente passageira. Eu queria que Marlene iniciasse justamente pensando sobre essa vida eterna, não essa vida passageira, porque eu sou prova de quantas vezes eu vou evangelizar alguém e alguém dizia: eu vou para a igreja se a igreja todo mês me desse uma feira, eu vou para a igreja se houvesse cura, se houvesse alguma vantagem terrena. E em nenhum momento Jesus deixou vantagem terrena para quem quer servir a ele. Por isso ele diz o contrário: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, ele diz totalmente o contrário. E aí eu quero que vocês evidenciem a vida, como diz a Bíblia. Essa abundância está sintetizado, priorizado na eternidade, não na vida passageira dessa vida terrena que estamos aqui no caso, a viver. Entretanto, sempre com uma perspectiva além. Essa perspectiva é o céu. Marlene, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Como o pastor iniciou aqui em João 4, né, a respeito daquele diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, que ele encerra justamente o verso 14 dizendo, né, que a água que ele der é uma fonte que jorra para a vida eterna. E é aquilo que o Senhor também começou iniciando falando, que as pessoas aqui foca muito quando fala vida abundante, já pensa em prosperidade terrena, né? Em bens materiais, né? E a gente sabe que, quem conhece a palavra sabe que a vida abundante não tem nada a ver com bens materiais, né? Porque é algo que vem de Deus, né? Do coração de Deus, é algo. Só quem preenche esse lado em nossas vidas é Deus, é a presença de Deus, porque é Ele que tem a vida, né? Vida abundante que nos oferece. É o Senhor Jesus, ele mesmo diz que Ele é a própria vida. Então é só essa vida
que significa vida eterna, vida abundante. É o que Deus tem para cada um de nós. E não por isso que muitos buscam preencher a sua vida com esses fatores, né? Dessa terra. E se torna o quê? Uma vida vazia, né? Uma vida sem significado, porque busca erroneamente, né, a vida onde não há vida, né? E só em Deus nós temos vida. Amém. Lembrando que a prosperidade bíblica não é, como é que diz, não é nenhum pecado. Agora, o pecado é quando eu ponho na prosperidade, nas riquezas, nos bens, a minha solução, né? Deus pode abençoar alguém e automaticamente alguém pode ser bênção. Agora, alguém pode ter algum bem e achar que o bem é o seu Deus, o seu ídolo. O problema justamente está aí. Não é no bem, mas né, como diz a Bíblia, isso é bem claro, o problema não está no dinheiro, mas no amor ao dinheiro, né? E é justamente isso. Eu quero só reiterar o que Marlene disse, que assim, a abundância está em Cristo, né? Independentemente de bens, independentemente de saúde, independentemente disso, daquilo, porque o foco a gente tem que evidenciar a vida eterna. Irmã Gorete, depois nosso irmão Samuel. A paz do Senhor para todo o povo de Deus. É um tema bem interessante e eu agradeço a Deus por estar fazendo parte nesta manhã. E vida eterna, como já foi falado aqui nesta manhã. Eu fiz uma pergunta a mim mesmo e respondi, e vou passar para vocês, ouvintes da programação Boas Novas, o que é ter vida eterna? Ter vida eterna significa ser salvo por Jesus. Ter a promessa da vida eterna. Jesus veio para nos dar vida com abundância. Certo. O que a gente pode ver aqui, irmã Gorete? Eu queria que o Samuel concluísse para a gente já entrar aqui no outro tópico, em nome de Jesus. Amém, queridos ouvintes. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus sobre a sua vida. É um motivo de alegria para mim também estar fazendo com o irmão Marlene, irmão Gorete, pastor José Maria. Esse tema é um tema muito salutar, queridos. A gente vê hoje, no dia de hoje especialmente, o Brasil comemora a proteção de alguém que não pode proteger. Que não tem vida, né? Que não tem vida para proteger. O Brasil comemora hoje o fato de alguém se doar, alguém que não tem força para se doar. Mas nós viemos aqui para falar daquele que, como a minha Marlene falou, não somente tem a vida, mas é a própria vida, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. É através dele que nós podemos ter vida abundante, porque ele não oferece coisas materiais, não oferece bens, ele oferece ele mesmo. E Jesus, ele é o dono da vida, ele é o criador de todas as coisas, tudo foi criado por intermédio dele e para ele, e diz a palavra de Deus que nada do que foi feito sem ele se fez. É por isso que ele pode oferecer vida eterna, é por isso que ele tem o poder de dar a você a alegria, a paz que nós, que o ser humano procura, e só em Jesus ele pode dar essa vida eterna. Não coisa terrena, ele pode dar terrena se ele quiser, porque ele também é dono dessas coisas, da prata do ouro, mas principalmente o que Jesus nos dá pra gente é a vida eterna, é ele mesmo, é a presença dele, é a graça dele, é a glória dele. E quando experimentamos isso, de fato, aí estamos completos. E aí podemos viver uma vida terrena com a plenitude. É como aquele texto também lá em João capítulo 6, quando ele vai multiplicar pães e peixes, e algumas pessoas entram em discussão com ele, e perguntam, olha, nossos pais deram maná do céu. E Jesus falou, olha, esse maná que eles comeram deram fome. Mas eu sou o pão da vida, aquele que crê em mim não terá fome, aquele que beber de mim, que crê em mim não terá mais sede. É nele que nós vamos falar aqui, é nele que nossa vida nós temos que colocar nossa vida aos pés do Senhor Jesus. E é nele em que nós podemos esperar graça, paz e, meus queridos, finalmente, a vida eterna com Deus. A morte realmente nós não sabemos quando ela chega, pode chegar, e ela não escolhe. Mas Jesus Cristo, ele venceu a morte. A morte não pôde conter aquele que não somente tem a vida, mas que é a própria vida. Amém. Eu queria reiterar também esse texto aqui, como você já iniciou, de João capítulo 6, Samuel, verso 33, diz assim, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disse-lhe, pois Senhor, dá-nos sempre deste pão, né? E aí você vê, Jesus falava sobre o pão da vida e eles pensavam que era o pão
terrena, né? A multidão buscava Jesus pelo peixe e pelo pão. Dai-nos sempre desse pão. Eles fazem o mesmo conceito da mulher do poço de Sicá. Dai-me dessa água para jamais vir buscar essa água no poço, né? E quantas pessoas não compreendem a mensagem de Cristo? Eu vou para a igreja, eu vou buscar Jesus porque eu quero isso, terreno. E Jesus quer dar algo muito mais. É como se eu desse R$1 a você agora ou na eternidade desse um tesouro infindável, né? Infinito. E aí Jesus deixou bem claro, onde ele diz no 35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. E ali ele começou, a narrativa prossegue dizendo que ele começou a pregar de forma dura, de forma bem incisiva, e essa multidão o deixou. E aí os discípulos, baixa a bola, baixa a pancada aí, porque senão vai ficar só. Ele só, vocês querem com ele também? A multidão terrena, a multidão que entende que Jesus é o pão da terra, sempre vai querer essas coisas passageiras e não vão seguir. Agora, aquele que entende que está nessa terra levando uma cruz, mas que no céu vai receber uma coroa, ele vai fazer como diz Pedro, deixa uma grande resposta diante dessas interrogações, né? Jesus disse aos 12, queres ver se também vós retiráveis, no verso 67. O verso 68, olha a importância. Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? E aí eu queria que a gente encerrasse com esse paralelo aqui. E aí eu queria que a irmã agora já desse sua opinião, onde o que? Os discípulos estavam, juntamente com aquela multidão, seguindo a Cristo, e aquela multidão queria o que? O pão e o peixe terreno. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. E o pão que eu lhe der nunca, o quê? Lhe dará fome, a água que eu lhe der nunca lhe dará sede. E é justamente essa a importância, né? De a gente seguir a Cristo não pela vida terrena, mas pela vida eterna. Irmã Gorete. O tempo todo Jesus nos ensina e ensinou que a gente tem que priorizar ele, né? Verdade? Ele disse, eu sou a porta, eu sou a porta. E aqui em Mateus capítulo 19, no versículo 29, ele também deu uma grande lição para nós, deixou aqui para nós. Diz assim o 29, e todo aquele que tiver deixado a vossas casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terás por amor do meu nome, e receberás 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Jesus disse, quando vocês me priorizar na vida de vocês, vocês vão ter todas essas coisas e ainda vão ter 100 vezes. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, essa é uma grande lição. Aí alguém que não conhece a palavra pode dizer assim, mas Jesus estava mandando abandonar a família, mãe, deixar a casa. E como é? Mas Jesus estava dizendo aqui que ele, em primeiro lugar, Jesus não mandou, só deixando bem claro aqui, Jesus não mandou abandonar a família, nem casa, nem nada. Jesus mandou o tempo todo a gente priorizar ele. A ele, é verdade, porque assim, a partir do momento que eu priorizo a minha esposa, o meu casamento, a igreja, mais do que a Deus, é uma espécie de uma idolatria. É uma idolatria, na verdade. Porque as pessoas pensam que idolatria simplesmente é o que está se fazendo hoje, vamos supor, em cultuar a Aparecida do Norte. Mas tem N idolatrias dentro das igrejas evangélicas, entendeu? Que você prioriza. Por isso que quando o diabo tentou Jesus lá no deserto, ele disse, olha, eu dou esse mundo todo, se prostrares me adorares. Ele disse, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele lhe darás culto, só ele servirás. Deus não divide seu trono, sua honraria com ninguém, ele é exclusivo. Por isso que o próprio texto que a gente vê de João, tão conhecido, João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é uma das vidas, mas é a única vida. É assim, o que a irmã Gorete deixou bem claro à luz da palavra é isso.
Não mandou abandonar pai, filho, irmão, igreja, não. Mas priorize eu acima de qualquer outra coisa. Essa é a importância de a gente entender o que é ter vida eterna e vida abundante em Cristo. Marlene, em nome de Jesus. Jesus, ele sempre se refere a ele mesmo, como Samuel falou, como ele sendo a própria vida e como todos aqui, né, já citou. E eu acho bem interessante João 11:25, né, naquele caso de Lázaro, né, que morreu, e as irmãs ali desesperadas, que Jesus chegou, né, dizendo que Jesus chegou atrasado porque o irmão já estava morto. E Jesus deu uma resposta a Marta e disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso é forte, isso é uma coisa tremenda, né? Porque a gente vê que a nossa vida não é apenas essa, que Cristo é a própria vida. Ou seja, a vida eterna é que é a prioridade, né, para nós. Porque ela já diz, é eterna. Aqui nós não temos vida, mas a nossa vida é a que Cristo nos promete, vida eterna, né? Nosso Deus é tremendo. Amém. Alguma coisa a mais, Marlene? Não. Amém. É assim, essa plenitude dessa vida, essa vida terrena, ela tem sua plenitude nos céus, né? Tanto para a condenação como para a salvação, porque as pessoas pensam, não, toda vida que vai ter no céu vai ser benéfica, vai ser boa. Não, vai ter vida eterna fora do céu. A Bíblia deixa bem claro lá em como é que diz? Em Daniel capítulo 12, verso 2, né? Diz, uns ressurgirão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Assim, essa abundância é para quem deposita em Cristo sua fé e entende que Cristo é o único capaz dessa vida. Amém? Por isso que a prioridade, onde ele diz, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, essa vida só é abundante quando ela tem Cristo como prioridade única e suficiente. As demais são secundárias, mas Cristo tem que ser primário, ele tem que ser único. E mediante isso daí, Samuel, eu queria que você encerrasse a nossa temática vendo essa singularidade de Cristo, né? Tudo resulta justamente na primazia de Cristo, né? Isso é lindo saber disso, porque Cristo é primeiro e suficiente, né? Quando você botar alguma coisa além de Cristo, já dá desmantê-lo, né? Coloca uma protetora, coloca um guru, um pastor, um padre, um bispo, não tem nada, é Cristo é suficiente. Meus queridos ouvintes e amados irmãos, Jesus é suficiente, ele não divide a sua glória com ninguém. Você pode estar se perguntando e dizendo, eu tenho vida, eu não tenho valor, eu tenho vida, não preciso de vida não, eu estou aqui porque eu tenho saúde, não estou doente. Eu queria agora, em poucas palavras, refletir com vocês por que nós precisamos de vida. Será que você pode olhar para a lei de Deus, os mandamentos do Senhor e falar assim, eu cumpri todos eles? Será que eu estou tranquilo com Deus? Será que eu preciso de um Redentor? Será que eu preciso de um Salvador? Será que você pode dizer para a gente, confirmar que você nunca cobiçou alguma coisa do próximo? Será que você pode dizer para a gente que você nunca deu falso testemunho? Será que você pode dizer para a gente que você nunca desobedeceu aos seus pais? Certamente nós fizemos isso infinitas vezes. E é por isso que nós precisamos de vida, e é por isso que nós não temos vida. Muitas vezes a gente existe, mas viver a plenitude que é a de paz com Deus, nós não temos. E aí eu queria levar com vocês, dizer por que Cristo pode nos dar vida. Por que Jesus ele pode nos dar vida? Porque Ele é a própria vida, Ele é o Criador de todas as coisas, porque Ele tem o domínio sobre tudo e sobre todos. E como Ele nos dá vida? Através do seu sacrifício na cruz do Calvário. É ali, naquele ápice, quando a própria vida se faz morte, para nos levar da morte para a vida. É através da cruz do Calvário que Ele oferece vida. É por isso, José Maria, que nenhuma outra pessoa pode dar vida para a gente. Porque ninguém teve a condição de não pecar, de ter uma vida santa, perfeita, imaculada, e ainda assim sofrer nossos pecados. Tomar sobre si a própria morte. E ele não foi entregue, ele mesmo se entregou. Porque em João 13 também fala pra gente que a própria vida, ele a dá, ele tem o poder contra ela. A morte não pode ir contra ele. Por isso que ele ressuscitou e está vivo. E hoje nos trouxe aqui para dizer para você que há vida com abundância, que há felicidade nesse mundo tenebroso, que há paz, uma paz que não vem do mundo, mas uma paz que vem de uma pessoa, uma paz que não vem de coisas materiais, mas vem de um relacionamento com Ele.
É por isso que Ele pode nos dar. E Ele nos dá sim. Na cruz do Calvário, morrendo por você, por mim, por você. Você que crê no nome dele. Você pode ter a convicção de que você recebe a vida eterna. Não pelos seus méritos, pelas suas obras, pelo que você tem, pelo que você é, porque você é rico, pobre, branco. Não, mas porque um dia Jesus Cristo, o Filho de Deus, a própria vida. Aleluia. Amém, Deus. Lindo. Você pode comer desse pão eterno, você pode beber dessa água da vida. Ele diz, quem quiser vir a mim, venha e beba. Não é só vir, venha e beba. Experimente. Porque como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água. Sua vida não será mais a mesma. Não estou falando de questão material, mas em meio às guerras você pode sentir a paz, que esse é todo entendimento, e alegrar-se no Senhor. E finalmente, irmãos, o propósito da vida eterna não é para a nossa glória, não é para nós ser mais famosos do que ninguém. O propósito de Cristo da vida eterna, Pastor José Maria, é único. É a glória do Senhor. Aleluia, é fazê-lo conhecido. É assim que nós percebemos que Deus existe. É quando Ele transforma a vida das pessoas. É isso que chama de glória de Deus. Viver para a glória de Deus é fazê-lo conhecido. Apesar do que nós temos ou do que nós somos, mas edificando e mostrando quem Ele é e o que Ele faz. É possível se encontrar com Jesus. O trono da graça, Ele está aberto. Creia em Jesus Cristo, se arrependa de seus pecados, tenha uma vida abundante, porque só em Jesus nós temos vida abundante. Aleluia, amém. Existem muitas fontes aí se achando fonte de água viva. Igrejas, pastores, gurus, né? Não, vida só em Cristo. Só Jesus. Nós estamos aqui dizendo para você que nós não somos o caminho, a congregacional não é o caminho, o pastor Zé Maria não é o caminho, Samuel, Gorete, Marlene, ninguém é caminho, Cristo é o caminho. Aleluia. E é isso que eu quero dizer a você. Se prepare, né? Se desvincule desse mundo. Porque logo, eu e você, de forma repentina, a gente pode se encontrar com o Senhor e a gente vai dar conta das nossas vidas. Aqueles que têm Cristo terão um advogado. Aqueles que vivem uma vida totalmente fora do padrão, infelizmente, vão ter que pagar um alto preço de viver a eternidade sem Cristo. Pastor, uma observação aqui, queridos ouvintes. Nós estamos querendo dizer aqui, uma vez que nós temos contato com Jesus, você consegue agora ter uma vida terrena com abundância. É só isso. A questão é que, uma vez que eu conheço Jesus Cristo, eu me arrependo dos meus pecados, eu tenho comunhão com o próximo, eu consigo amar meus pais, eu consigo viver uma vida não de idolatria.